E mais uma vez, buscando em Deus a sua maravilhosa graça, que a paz e a graça do Senhor Jesus seja com todos nesse momento. Louvamos a Deus pela oportunidade sempre de o nosso Deus ele estar assim nos agraciando com a sua maravilhosa palavra, reflexões, aprendizado, estudos, experiências que nós temos com o nosso Deus. Isso é maravilhoso, porque o Senhor ele tem estado presente na vida do seu povo, e o propósito de Deus é que realmente nós venhamos crescer, como diz a própria palavra de Deus, quando fala a respeito de Jesus, diz que o menino crescia na graça e no conhecimento. É importante que nós cresçamos na graça e no conhecimento de Deus e a respeito das Escrituras Sagradas, para que nós venhamos ter uma compreensão de Deus, da revelação do Senhor para o nosso crescimento, trazendo esclarecimentos acerca da sua palavra. E o texto base de hoje da nossa reflexão para o nosso aprendizado é Ezequiel 37. É uma passagem bastante conhecida, muitos pregadores têm pregado a respeito desta palavra. Hoje nós vamos refletir um pouco acerca desse estudo, desse capítulo, onde fala do vale de ossos secos. No Antigo Testamento, do cano bíblico, especialmente os livros dos profetas, carregam muitas visões dadas pelo Eterno para os seus servos, para lhes mostrar o que estava para acontecer, bem como suas próprias intervenções. Hoje nós olhamos para uma das visões mais conhecidas dos relatos bíblicos, que é Ezequiel 37. Isso é maravilhoso. O livro de Ezequiel, ele relata no capítulo de número 37, que num determinado momento, mediante o poder do Espírito Santo, o profeta ele foi conduzido até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos secos, e ali ações sobrenaturais da parte do Eterno acontece com resposta ao seu povo. Então observamos que essa visão ela deve ser analisada com base nesses versículos do próprio livro, de Ezequiel. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis, princípios. Assim obedecereis fielmente os meus mandamentos. O Senhor, ele realmente tem buscado a cada dia que nós venhamos ter esse reconhecimento de que o Senhor ele está depositando em cada um dos seus filhos o seu espírito e capacitando-os para que vivam de acordo com as leis e princípios do Senhor. Essa é a principal promessa para o povo de Deus, seja judeu, seja gentil, o Espírito Santo habitando no crente em Jesus Cristo. Essa é a proposta de Deus. Então a gente, ao olhar para a visão de Ezequiel 37, nós vemos que no tempo todo cumpriu na interpretação da visão. Inclusive nós vemos as mais preciosas promessas se cumprindo de fato, especificamente a partir da igreja primitiva, após a ascensão de Cristo. No Novo Testamento, quando o Espírito ele foi enviado sobre o povo de Deus, todos os cristãos. Então é uma das promessas que o Espírito Santo desceria sobre o povo de Deus. E o Senhor ordena a Ezequiel que sopra sobre aqueles ossos seu espírito para que eles vivam. Então naquele momento, na visão, Ezequiel ele observa e constatava que era imenso o número de ossos no vale e que todos estavam mirrados e enriquecidos. O Senhor lhe perguntou:
ao profeta Ezequiel se ele acreditava. Olha só, o Senhor pergunta: porventura poderão reviver estes ossos? Né? E então naquele momento Ezequiel ele disse: Senhor, tu sabes. Ou seja, como se Ezequiel estivesse dizendo: Senhor, tu tem a resposta, né? O Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus zeloso, o Senhor é o Deus que restaura, que restitui, que ressuscita, que dá vida. Então Ezequiel, de uma forma sábia, diz: Senhor, tu sabes, né? O Senhor é que sabe, o Senhor é que tem todo o poder, o Senhor é que é poderoso. E o Senhor disse ao profeta: profetiza, pois, sobre estes ossos, ordena-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. É impressionante que o nosso Deus, ele nos ordena, ele nos está deliberando aos seus filhos autoridade para que nós venhamos profetizar, para que nós venhamos ministrar a sua palavra. Então ele está dizendo: profetiza então, Ezequiel, sobre estes ossos para que vivam. Então Ezequiel ele profetizou. Então Deus, o soberano, ele declarou, né, ao profeta Ezequiel: então profetiza a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego de vida e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne e estenderei pele sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver. Então, novamente, entenderei que eu sou Yahvé, o Senhor. Então, as palavras de Deus, a palavra de Deus, ela nos conta que o profeta, ele profetizou conforme lhe fora ordenada. Enquanto ele assim o fazia, houve no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, ossos ao seu osso, e os ossos estavam sendo cobertos de tendões, de carnes, e em seguida pele, e cobriu todavia era corpos sem espírito, pois não havia neles fôlego de vida. Então o Senhor, ele faz uma coisa interessante. Ele mandou que agora Ezequiel ele profetizasse o espírito, que aqueles ossos, eles remontados, eles recebessem o sopro de vida. E o Espírito vem dos quatro ventos e sopra sobre estes mortos para que vivam. O verso 9. Ezequiel fez como lhe fora ordenado e profetizou, e no mesmo instante o fôlego de vida entrou nos corpos e eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida. Ezequiel estava diante de um exército de sobremodo numeroso. Então observe algo importante, que os ossos, eles representavam a casa de Israel. O povo de Deus, pois eles costumavam murmurar dizendo: nossos ossos secaram e a nossa esperança mirrou e estamos aniquilados. O verso 11 diz isso: e o povo vivia um tempo de extrema morte espiritual e emocional. No contexto histórico, acredita-se que nesse período o povo judeu estava nas mãos dos babilônicos e Jerusalém estava destruída. Mas nesse caos, o Senhor não esquece dos seus. E uma coisa importante, o Senhor estava dizendo: meu amado povo, eis que habitarei as vossas sepulturas. E no dia em que eu vos libertar do lugar
no dia que eu vos libertar do lugar, morte, e vos fizer sair, compreendereis que eu sou o Senhor Deus, ó povo meu. E derramarei dentro de cada um o meu espírito. O povo voltaria para a sua terra e todos seriam restaurados. Observe que a proposta de Deus para o povo é que eles compreendessem de fato o que Deus estava fazendo por eles. E a esperança daquele povo tinha ido embora. Mas o Senhor estava trazendo de volta a esperança, mudando, restaurando. A sorte seria mudada no tempo. O Espírito viria sobremaneira sobre os crentes em Jesus Cristo. Quando é Deus quem promete, a certeza do cumprimento é certa. Ele promete e nós tenhamos a certeza que o Senhor lhe vai cumprir. Então o povo ele voltaria para a sua terra. Todos seriam restaurados, bem como a sorte seria mudada. E no tempo, o Espírito viria de sobremaneira sobre os crentes em Jesus. Quando é Deus que promete, esse Deus ele também cumpre a sua palavra. Então aquele povo que não tinha esperança, Deus ele estava devolvendo a esperança ao seu povo. É por isso que os versículos ele diz que os ossos estavam sequíssimos. Ou seja, o povo estava sem esperança. O povo estava sem acreditar realmente que haveria o tempo da restauração, que haveria o final do cativeiro, que haveria tempos de bonâncias, que haveria tempos de vitórias. O povo estava deixando de acreditar que o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor soberano, é o Deus das nações, é o Deus dos povos, é o Deus que está pronto a intervir na causa daqueles que realmente se voltam para Ele. Então o povo estava escravo e aceitaram aquela mentalidade de escravo. Aonde o Senhor diz, olha, eu vou abrir as vossas sepulturas. E eu vou ressuscitar um povo meu. E neles eu colocarei o meu espírito. Queridos, aonde o Espírito de Deus está, a palavra de Deus ela nos mostra claramente isso. Aonde o Espírito do Senhor está, a unidade da igreja, a vida no povo, a condução de Deus, o povo sendo guiado pelo Espírito Santo. O Senhor estava dizendo, vocês estão de sobremodo desiludidos, desacreditados, vocês aceitaram a condição que estava, mas eu sou o Senhor, o Deus zeloso, o Deus que ressuscita, o Deus que restaura, o Deus que anima, o Deus que traz de volta a esperança, o sonho que se perdeu. Se vocês não acreditam mais que voltariam para a sua terra, para a sua casa, haverá um tempo determinado do cativeiro e chegará ao fim e vocês regressarão novamente para a sua terra. Deus ele está falando aos nossos corações que nós não devemos assumir a condição de mortos espiritualmente, mas nós fomos vivificados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo do Senhor está em nós. Paulo diz que nós não somos estalagem do Espírito Santo, mas nós somos morada do Espírito Santo. Se nós somos morada do Espírito Santo, então há vida em nós. E se há vida em nós, há vigor, há alegria, há paz, há esperança, há sonhos. Teremos sonhos, sim.
porque o Senhor ordenou: Ezequiel, sopra sobre eles o meu espírito, para que eles vivam. É como se o Senhor estivesse dizendo: Ezequiel, sopra sobre ele, para que a visão desse povo seja mudada, para que a visão desse povo, eles possam novamente sonhar com tempos de fartura. Observe que o salmista, ele declara que os babilônicos, ele chegava para o povo e dizia: cante os louvores que vocês cantavam lá em Jerusalém. Eles estavam de todos desiludidos e desanimados, que as harpas eles penduraram nos salgueiros. Ou seja, no tempo da crise é o tempo de louvar, é o tempo de voltar, é o tempo de tirar dos seus alforjes as armas. Não é tempo de pendurar as harpas nos salgueiros por causa do tempo que está ruim, não. É tempo de louvar a Deus. Louvai ao Senhor em todo tempo. Então os babilônicos, eles diziam: louvem aqui, cante para nós os louvores que vocês cantavam em Jerusalém. E eles diziam: como podemos nós cantar se nós estamos escravos, se nós estamos em terra alheias? Porque eles achavam que eram indignos de cantar os louvores na Babilônia, os louvores sagrados que cantavam em Jerusalém. A questão é: o que te move? O que é que move você? O que é que está dentro de você? Qual é a tua expectativa? Qual é a sua visão? O que te move, o que te impulsiona, o que é que está te conduzindo? Porque João capítulo 4 mostra claramente: o Espírito sopra onde quer e ouve-se a sua voz, não sabe para onde vem e nem para onde vai. E a palavra de Deus diz: assim é todo aquele que é nascido de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus. João capítulo 3, versículo 8, só corrigindo: o vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz. Algumas versões diz: você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Então o povo precisava entender o que movia ele. Estava sendo conduzido por quem? Mas o povo se deixou abater. O povo desanimou. Então eles não poderiam cantar os louvores que cantavam em Jerusalém. Então nós observamos que Deus agora estava restaurando o povo. Deus estava trazendo de volta a alegria, os sonhos, animando o povo. Eu vou abrir a tampa das sepulturas e eu vou ressuscitar um povo meu, e neles eu colocarei o meu espírito para que vivam. A proposta de Deus é para que nós vivamos. A proposta de Deus é para que nós não baixamos a nossa cabeça, mas que nós continuamos andando, que nós continuamos perseverando, porque o Senhor, Ele se alegra com aqueles que não retrocedem, mas aqueles que perseveram, aqueles que estão dispostos a andar com Deus até o fim. Porque a palavra do Senhor, ela vai nos garantir que bem-aventurado é aquele que perseverar até o fim. Tiago diz que bem-aventurado é o varão que suporta com perseverança a provação, porque depois de ser aprovado, o Senhor dará a coroa da vida para aqueles que o amam. Então a proposta de Deus é para aqueles que suportam com perseverança. Não é aqueles que baixam a cabeça, mas o que suporta com perseverança a provação. Ou seja, no dia da provação, persevere. Vá avante, vá em frente, não baixe a cabeça, não deixa que o desânimo bata, não deixa que o desânimo te abate, mas levante a cabeça,
Erga os olhos para o alvo, como diz o escritor aos Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. A proposta de Deus, que aqueles que são nascidos de Deus, eles são guiados, eles são dirigidos pelo Espírito Santo. Queridos, deixe o Espírito Santo conduzir você. Deixe o Espírito Santo ser o teu condutor, porque a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo, ele é o adorno da igreja. A igreja que é conduzida pelo Espírito Santo, ela passa por dificuldade, mas ela prova do avivamento contínuo na presença de Deus. Ela passa pelas lutas, mas como diz um louvor, ela passa pela luta glorificando, louvando ao Senhor. Então esse tem que ser o nosso posicionamento como cristão. Passar pela prova, mas louvando a Deus e não reclamando, não dizendo: o Senhor nos abandonou, foi a nossa alegria, foi-se a nossa esperança, estamos de todos arruinados. Essa não é a proposta de um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão diz, como o apóstolo Paulo diz: venci, combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Que nós combatamos o bom combate, e se a carreira se findar, mas o que vai sobressair, o que vai prevalecer, é a nossa fé em Cristo Jesus. Querido, que Deus abençoe a sua vida, e que esta palavra ela possa ter encontrado guarida nos seus corações, e vocês possam ser ricamente abençoados com esta porção bíblica. Eu sempre faço um convite no final de cada mensagem. Você que ainda não é inscrito nesse canal, você se inscreva. É um canal de bênção para a família, é um canal de bênção para todos aqueles que tiram tempo, um pouquinho do seu tempo, para ouvir a palavra de Deus. O Ministério Semeando Fé e Esperança, ele tem a honra de, com você, partilhar um pouco acerca da palavra de Deus. Então se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, compartilhe. Quando você comenta, quando você curte, o YouTube ele se carrega em divulgar essa mensagem para mais outras pessoas. E assim, quanto mais pessoas ouvem, mais pessoas serão abençoadas. Que o nosso Deus, ele possa abençoar ricamente a sua vida, o seu ministério e a sua família. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.